Graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus abençoe todos vocês. Nós estamos de volta com mais um episódio do Disse Jesus e hoje o nosso tema é Tenham bom ânimo ou Tenham coragem, alguma tradução. Nós vamos dar continuidade, na verdade, ao tema que falamos no último episódio do Disse Jesus. No episódio anterior, nosso tema era Não tenham medo. Eram as palavras de Jesus para os discípulos no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Ali fala do que os discípulos não poderiam ter. E o tema de hoje fala do que os discípulos precisam ter: coragem. No coração do discípulo nunca pode haver medo, mas somente coragem. Porque é exatamente isso que Jesus vai fazer nesse texto. Ele vai falar sobre as lutas, sobre as provações que haveriam de vir sobre os discípulos. E Jesus está preparando. Jesus nunca disse isso para que os discípulos tivessem medo. Jesus nunca falou dos problemas, das lutas, das adversidades para que os discípulos temessem, mas para que eles tivessem ânimo, estivessem preparados. Uma vez que os discípulos estavam preparados para aquilo que haveria de vir, para as adversidades que haveriam de vir, eles poderiam enfrentar melhor, com mais ânimo, com mais coragem, os seus problemas, as suas lutas e as suas perseguições. O texto, João 16:33, que diz assim: Disse-vos isto para que encontrem a paz em mim. Tenho muito que sofrer no mundo, mas tenho coragem, eu venci o mundo. Aleluia. Disse-vos isto. Disse o quê? O que Jesus disse? O capítulo 16, todo o capítulo é muito interessante, se você puder ler, mas resumindo aqui este capítulo, do versículo 1 ao 4, Jesus vai alertar os discípulos para as perseguições que haveriam de vir. Ele vai falar dos sofrimentos, ele vai falar do ódio do povo judeu, o ódio assassino dos judeus. Vão expulsar eles das sinagogas, vão maltratá-los. Jesus sempre advertiu isso, que eles seriam perseguidos pelo seu próprio povo, O seu próprio povo iria odiar os discípulos. Aí, versículos 5 a 15, Jesus fala do seu retorno ao Pai e da vinda do Espírito Santo. É preciso que eu vá para que ele venha. Aqui Jesus vai prometer um outro Consolador, o Espírito Santo, outro igual a ele mesmo, que daria continuidade à sua obra. No versículo 16 a 24, Jesus vai falar da sua breve ausência, uma ausência momentânea. Ele está falando da sua morte. Ele falou por pouco tempo, por pouco tempo, porque ele iria morrer, mas no terceiro dia ressuscitaria. E isso Jesus vai alertar para ele: vai ser tristeza para vocês, vai ser de grande tristeza para vocês e de muita alegria para o mundo, Evidentemente o mundo, os judeus e todos aqueles que contribuíram para a morte de Jesus, Satanás, o inferno, todos se alegraram, todos festejaram, pensando que estava tudo acabado, pensando que tinham triunfado. Os discípulos estavam tristes. Nós vemos 2 discípulos no caminho de Emaús, como eles estavam tristes. Jesus conversava com eles e eles estavam tão tristes que não haviam percebido que era Jesus. Então, isso foi de grande tristeza para os discípulos e alegria para o mundo. Isso vai falar que a tristeza na vida do discípulo ela é momentânea. E Jesus vai usar o exemplo da mulher no trabalho de parto. Ele vai dizer o quê? A mulher tem dores no parto, mas quando nasce a criança, logo se esquece as dores. Ou seja, não é que ela não lembra das dores, mas a alegria pelo filho que nasce é tão grande, é muito maior, é superior à dor do parto. Então a alegria é superior à dor, é muito superior ao sofrimento. Vale a pena todo o sofrimento diante de tanta alegria, de tamanha alegria. É isso que Jesus está dizendo, Em versículo 25 a 32, os discípulos vão dizer para Jesus: agora nós compreendemos o que tu diz, agora nós cremos em ti, Eles vão afirmar isso no versículo 30, Nós agora acreditamos, nós agora compreendemos. É interessante que no versículo 31, após essa declaração dos discípulos, Jesus vai fazer o quê? Ele vai perguntar para os discípulos assim: agora vocês creem? Ou seja, vocês creem mesmo? Por quê? Porque ele vai lembrar eles de algo. Versículo 32 ele vai falar sobre isso. Vai chegar a hora que vocês vão abandonar-me. Ou seja, isso acontece quando Jesus está no jardim, quando os soldados vão prendê-lo e os discípulos
fogem, eles abandonam Jesus. Era o medo, né? Então, após aquela declaração, agora nós cremos em ti, Jesus diz para eles: será mesmo que vocês creem? É porque vocês vão me abandonar, é porque vocês vão me deixar. Isso acontece com os discípulos, declaram fé ao Senhor, declaram obediência ao Senhor, declaram amor profundo ao Senhor. Mas quando vem problemas, quando vem perseguições e lutas, muitos abandonam a fé, abandonam o caminho do Senhor. Na verdade, pensamos que estamos firmes, mas as provações, as perseguições, as lutas, elas servem também para isso, para testar a nossa fé, se nós realmente cremos no Senhor, se estamos realmente firmes em Deus, não é verdade? E o versículo 33, que é o tema que nós falamos, né? Jesus vai falar da sua vitória, ele vai dizer: eu venci o mundo. Embora o mundo possa perseguir, embora o mundo possa causar dores e sofrimentos, a vitória sobre o mundo é garantida, porque Jesus já venceu o mundo. Ele venceu por nós, e quem está em Cristo, aleluia, também vence o mundo. E João vai dizer isso: vós venceste o maligno, porque a palavra de Deus está em vós. Vós já vencestes, oh glória a Deus. A vitória de Cristo é a vitória dos discípulos, é a garantia de vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, queridos irmãos, todo esse capítulo 16, ele contém promessas. Promessas lindas, maravilhosas. Promessa do Espírito Santo, promessa de vitória e promessa de luta, que é aquela parte que nós não queremos, é a parte menos desejável, né? O que ninguém deseja é a promessa de perseguição, de luta. Agora, Jesus, ele é realista. Jesus sempre foi muito claro com seus discípulos, e nós devemos ser claros com as pessoas. O que nos aguarda neste mundo? Sofrimentos. O que nos aguarda neste mundo? Problemas, dores, né? Enfermidades. Jesus é muito claro. Ao aceitar Jesus, ao vir para Jesus, não significa que os problemas acabam, né? Que as aflições, as tristezas acabam. Não, enquanto estivermos neste mundo, estamos sujeitos às aflições e aos problemas. É natural a todas as pessoas, mas alguns ainda terão as perseguições por serem discípulos de Jesus. Alguns vão ser rejeitados por seguirem a Cristo, por causa da fé em Cristo, né? Parentes, famílias, amigos, patrões, colegas de trabalho podem rejeitar, podem perseguir, podem causar sofrimento por causa da fé em Cristo Jesus. E Jesus alerta isso porque uma vez que os discípulos estão preparados para tal, né, eles não são apanhados de surpresa, porque já foram avisados, já foram preparados. E o que o discípulo faz? Ele prepara seu ânimo, seu coração, ele se firma na sua fé para enfrentar as adversidades. Mas quando Jesus fala dos problemas, ele fala também da promessa do Espírito Santo, do envio do Espírito Santo, aleluia, o Espírito Consolador que nos ajuda a passar pelos problemas, pelas perseguições, pelas adversidades. Glória a Deus. Imagine, queridos irmãos, como aquilo foi para os discípulos um choque, talvez. Falar dos problemas, falar das perseguições que viriam. Por quê? Porque os discípulos, os judeus, na verdade, inclusive os discípulos, eles esperavam que a restauração do reino de Israel. Israel estava subjugado a Roma, né? Então pagavam altos tributos, e quem não tinha condições de pagar os impostos perdiam seus bens, ou podiam ser presos, perdiam suas casas, famílias, eram escravos. E eles esperavam que a restauração de Israel, mas a restauração política e geográfica ou econômica de Israel, a independência de Israel. Mas não era isso que Jesus viria fazer. O rei não era rei deste mundo, mas é o rei eterno. Seu reino não é deste mundo, mas é o reino eterno, ele disse. Então ele veio para restaurar o seu reino, o reino eterno, e não o reino deste mundo, o reino espiritual. E os discípulos não estavam entendendo isso. A perseguição iria aumentar aqui neste mundo e não acabar. E o desejo era que acabasse as perseguições, mas Jesus disse: elas não vão acabar, elas vão aumentar. Mas, glória a Deus, a vitória é certa, porque o reino de Cristo foi inaugurado. É chegado a vós, pregava o Senhor Jesus, é chegado a vós o reino dos céus. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tudo isso aqui vai passar, vai acabar, inclusive os sofrimentos. A restauração final acontecerá,
mas não para este mundo, mas para os seus discípulos, para aqueles que seguem a Cristo Jesus. Perseguidos, maltratados, mas vitoriosos. Todos nós já ouvimos falar que Deus não livra da fornalha, mas Ele livra na fornalha. Não é verdade? Esse versículo 33, queridos, há uma ordem de Jesus aqui muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: eu disse-vos isso para que vocês tenham paz. Tenham paz em mim. Tá? Então Jesus vai dizer da paz no meio das perseguições. Ele está se referindo à paz em meio aos problemas, paz em meio às rejeições. Muitos discípulos, muitos cristãos se abatem, entram em depressão, crise emocional e espiritual, quando são rejeitados, quando são perseguidos, quando vêm problemas. Mas Jesus está dizendo que nós que temos Cristo devemos ter também a sua paz. Ele nos deu a sua paz. Amados irmãos, é possível ter paz no meio dos problemas. Quem está em Cristo tem paz em toda circunstância. A presença do Senhor Jesus nos enche de paz. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas nos enche de paz. Não livra dos problemas, mas traz paz em meio às tribulações, traz paz em meio aos problemas. Bendito seja o nome do Senhor. Ele vai falar no versículo 33, de paz e coragem. Tenham paz e tenham coragem. Duas coisas intimamente ligadas. A paz nos traz coragem para continuar. A paz nos dá ânimo, boa disposição para completar a nossa carreira neste mundo, para completar a carreira cristã, a carreira que está proposta, para completar o caminho que nós estamos a percorrer, o caminho que é estar em Cristo Jesus. Então, paz e coragem vem da presença do Senhor Jesus, vem da presença do seu Espírito, o Espírito que Ele nos prometeu e que Ele nos deu. É somente na presença do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, isso é uma ordem: tenham paz e tenham coragem. Na presença do Espírito Santo, na fé nas palavras do Senhor Jesus, nós vamos encontrar coragem e paz. Bendito seja o nome do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe poderosamente, queridos irmãos. Nós não aguardamos que as guerras acabem, nós não aguardamos que os problemas, não esperamos que os problemas e as aflições acabem, mas nós, aleluia, aguardamos o dia em que o Senhor Jesus se manifestará a este mundo, o dia que o Senhor Jesus vai levar a sua igreja, quando nós reinaremos com Ele. O seu reino é eterno. Aí sim os problemas vão acabar, as lutas vão acabar. Até lá, queridos, sejam cheios de motivação, sejam cheios de ânimo, de coragem. Que a paz de Cristo, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, sobre o vosso coração, sobre o vosso entendimento. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Nunca desanimem, nunca parem, nunca desistam. Tenham sempre disposição para caminhar, não importa os problemas ou as dores, tá? Por maior que elas sejam, por maior que sejam as dores e os sofrimentos, sigam adiante. Não percam a fé, não percam a coragem, não percam a paz em Cristo. Clame ao Senhor e a sua presença, vos alegrará e vos dará força para continuar. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar. Querido Deus, Pai maravilhoso, quero, Senhor, nesta hora, Deus, agradecer o Senhor pela paz. Oh, aleluia, doce paz, a paz maravilhosa do Senhor Jesus, a paz que vem da sua presença, Senhor. Glória a Deus, do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Sabemos que este mundo é mau, este mundo persegue os teus discípulos, persegue os seguidores de Jesus, mas o Senhor diz: tenham paz em mim. Glória a Deus, tenham coragem, porque eu já venci o mundo. A nossa vitória é certa, Senhor. A nossa vitória está em Cristo Jesus. A nossa vitória final, quando o Senhor Jesus buscar a sua igreja, e nós vamos morar com o Senhor, vamos estar com o Senhor para todos sempre. Muito obrigado, Senhor. Abençoe este meu irmão,
meu amigo, minha irmã que está ouvindo, Senhor, esta mensagem. Que o Senhor os abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus, querido. Deus os abençoe muito. Se você gostou, deixa aqui um like e partilhe com outra pessoa. Fiquem com Deus.